Senhores telespectadores, é com imenso prazer que abrimos mais uma vez a nossa sala de conversa, para onde temos trazido toda semana personalidades as mais diversas para conversarmos sobre os mais variados assuntos de interesse da comunidade. Para falar sobre religião, política, história de Patos, convidamos o Monsenhor Valdomiro Batista de Amorim, o Padre Valdó dos seus inúmeros amigos. Padre Valdomiro nasceu no município de Patos em 13 de novembro de 1934. Foi o primeiro padre ordenado na nova diocese, criada em 1959. Sua ordenação aconteceu no dia 28 de julho de 1963. Apesar dos 81 anos feitos, continua com uma vitalidade invejável em atividade, sendo atualmente vigário paroquial de Nossa Senhora de Fátima. É considerado primogênito, primeiro ordenado na diocese, e decano, o mais antigo do clero da diocese de Patos, tendo trabalhado em mais de 10 das suas paróquias. Padre Valdomiro, seja bem-vindo à nossa sala de conversa. Eu fico feliz em estar aqui ao seu chamado para que lhe responda sobre os assuntos perguntados, com minhas limitações, é claro. Como era ser padre 50 anos atrás? Primeiramente, olhando que o padre é alguém que é escolhido, tirado do meio dos homens, para servir aos homens daquilo que diz respeito às coisas de Deus, ele devia ser, antes de mais nada, abnegado, colocando em tudo a igreja, o povo de Deus, em primeiro lugar, levando uma vida mais ou menos isolada, porque éramos poucos. Por exemplo, naquela época, aqui na diocese, éramos apenas 11 padres trabalhando nas paróquias, uma diocese desse tamanho. Então a gente ficava num mundo de isolamento. Por isso o padre, mesmo jovem, precisava ser bastante maduro para exercer o seu ministério a contento, sem desanimar diante das dificuldades que todo jovem enfrenta, mas que a graça supera todas as dificuldades. Então, ser padre era ser doado, ou então era ser infeliz. Naquela época, você disse 11, hoje são quantos na diocese de Patos? Aproximadamente 33, 34. 3 vezes isso, né? Hoje com mais facilidades para ser padre, né? Mais facilidades. Mais comunicações, mais transportes. Exato. Não, no início do meu trabalho como pároco, naquela época a gente chamava mais vigário, nem transporte, eu não contava nem com o transporte da paróquia. Era feito o trabalho de atendimento, também não havia muitas estradas, ainda no lombo dos cavalos. Você ainda trabalhou em lombo de burro? Teve um dia que, no horário da manhã, fazer 3 confissões de enfermo, todas 3 a cavalo. Quando eu chegava, já olhava o outro que estava esperando, até terminar, começar às 7 horas e terminar 1 da tarde. Isso já no Piancó ou ainda em Santana dos Garrotes? Santana dos Garrotes. Piancó já tinha, era no jipe. Já tinha um jipe, eu me lembro desse jipe lá no Piancó. Então, Santana dos Garrotes tinha esse trabalho. Eu lembro que a primeira vez que eu tive que celebrar em Nova Olinda, na quarta-feira das cinzas, quando o padre sozinho era quem podia ministrar cinzas a cada fiel. E aquilo não era menos de 1000 pessoas numa celebração daquela. Quando eu terminei de fazer o trabalho, que procurei um carro, não tinha nenhum.
Aí me ofereceram um cavalo chamado de campo, o traquejo de gado, para eu ir para Nova Olinda. Eu digo, eu vou. Cheguei em Nova Olinda, mais ou menos 9h30 para 10 horas. Já o povo estava praticamente revoltado com o padre. Com a demora do padre. Sim, porque o padre era irresponsável. Quando me viram entrar, naquele tempo usava batina, entrar a cavalo, de batina, lá o povo disse, padre, perdão, desculpa, tudo mais. Como é que pode o senhor vir a cavalo? Arranjaram logo gente para levar o cavalo, para depois terminasse tudo lá, me deixarem em Santana. Para quem não conhece a região, quantos quilômetros de Santana para Nova Olinda? 31, parece-me. Levou umas 3 horas a cavalo. Não, eu sabia andar a cavalo, nasci no mato. Nasceu no mato? Nasci no mato. Saía mesclando o choto e o galope. E um galope aqui e acolá. Levou quanto tempo? Umas 2 horas mais ou menos? 2 horas mais ou menos. 2 horas mais ou menos. 2 horas mais ou menos. Era uns velhos tempos, né? Os velhos tempos. E fazer, por exemplo, Piancó. Eu cheguei um dia a voltar do trabalho, depois de 3 atendimentos também, parece até a marca. Cheguei quase 9 horas da noite, depois do último compromisso. Não fui para casa mais, porque eu fazia refeições numa casa, a casa da Dona Noquinha. Dona Noquinha mesmo, Dona Noquinha. Então, ela preocupada, mas eu não fui mais nem em casa. Estava com a febre alta e tudo. Então, lá deitado, sozinho, naquela casa enorme do Piancó, Me lembro. eu me sentia assim, mais ou menos, o homem no meio do mundo que não tinha ninguém. Não foram poucos minutos, depois lembrei que quando nós amamos, não estamos só. Nós estamos só. Era uma casa de ponta de rua com o rio nas costas, né? Exatamente. Já era no mato mesmo. No mato mesmo. As outras tinham sido demolidas, a maior parte das outras. E nas cheias do rio Piancó, a igreja ficava isolada, entre a igreja e a casa paroquial, isolada pela água. Alguém um dia lavou os pés na ponta da calçada da casa paroquial. Da casa paroquial, eu me lembro dessa situação. Valdomiro, antes de 2 anos de ordenado, veio o golpe militar. Em que isso interferiu na ação pastoral de vocês? Bom, primeiramente é um regime esdrúxulo. Todos preocupados naquela época da história com 2 forças que regiam o mundo, sobretudo o comunismo e capitalismo. O capitalismo era. A Rússia, a União Soviética naquela época e a América do Norte. Todos armados até os dentes. Até os dentes. Quem não era capitalista era comunista. Eles não podiam conceber alguém que não fosse nenhuma coisa nem outra. Nem outra era. Então isso veio prejudicar muito, porque muitos padres tiveram uma apresentação da pregação do Evangelho mais simples, mais branda, mas outros fomos um pouco inconformados e tivemos que enfrentar um pouco essa dificuldade. Quando se falava mais alto um pouquinho, alguém chegava e dizia, tem paciência, tem dó. E eu lembrava daquela palavra do profeta, ai de mim se não disser, ai de mim se não falar aquilo que o Senhor me mandou. No final da década de 60, eu assisti uma missa sua em Piancó, no 1º de maio, em frente à cadeia pública, em que você fez severas críticas ao regime militar. Não tinha medo de retaliação, não? Diante do que eu disse antes, daquele tempo, medo era uma palavra que a gente tinha que tirar do dicionário. Do dicionário. Porque quem se colocasse como evangelizador, e não é apenas dizer uma palavra, mas é um convívio também, porque o próprio Cristo manda levar a palavra, mas sereis minhas testemunhas. Então ele era também testemunha. Então, diante disso, a gente olhava determinadas
determinados vigias, às vezes militar, uma vez até mesmo um promotor, era do DOPS, que veio para lá por conta da minha presença lá, quando se sentiu descoberto, teve que sair, ele não me perdoa isso nunca, ainda hoje ele está vivo, não me perdoa isso. Então, a gente ficou nessa realidade. Ou falo, ou vou me retrair. Se eu me retrair, não estou cumprindo a minha missão. Então, tira o medo de lado e vamos à frente. Enquanto a vida permite, nós estamos falando a mesma coisa. Você sofreu alguma forma de repressão durante esse período? Não, repressão, assim, diretamente, não. A não ser indireta. Eu sei. Essa vigilância, por exemplo, né? Essa vigilância, para mim, era horrível. Mas, para você fazer uma ideia, um dia chegou lá um coronel do Exército, travestido de livreiro. A primeira pergunta dele se eu tinha lido Geografia da Fome, que é que eu dizia de moral e cívica, que era uma verdadeira porcaria para nós. Então, uma lavagem cerebral que se fazia. Quando ele começou a perguntar, eu digo, o senhor coronel, ele ficou espontâneo, eu disse, o senhor não gosta de ser chamado pela sua patente, não? Mas ele disse, não, o senhor esqueceu de tirar a camiseta. E seus gestos já demonstram tudo, direto. O senhor, porque quando chegou, não se apresentou comigo, logo. Eu disse, tal, que eu vi logo quem era o senhor. Depois eu já li Geografia da Fome, Vidas Secas, Memória de um Cárcere. Aí ele disse, e se o senhor, não, porque eu não sou, eu digo, está tudo bem. Aí ele saiu, eu digo, eu quero que você me traga 2 livros, eu vou pagar à vista agora. O Homem que Ri, de Victor Hugo, e Meu Pé de Lima, de José Vasconcelos. Então ele... Mauro Vasconcelos. É Mauro Vasconcelos. Aí ele olhou assim e disse, mas eu digo, eu sei, tome o dinheiro, eu sei que o preço é isso, o senhor me manda depois, não precisa de troco não, pode ficar. Depois perguntaram às pessoas lá na praça, eu tinha viajado, se eu quero padre, se tinha padre, qual era a idade. E o nosso velho Bianô disse, ora, se o senhor quiser saber quem é o padre, vem e vá para a missa dele. Eita! Bianô Farias. Bianô Farias. Morava mesmo na praça, né? Na casa de esquina ali na praça. Então era essa aí que a gente sofria, porque essa vigilância... Eles tentavam constranger através dessa vigilância, né? Eu viajava no Corujão e nunca me faltava um militar no Corujão. Nunca. Vinha de Piancó a João Pedro, de Conceição a João Pessoa. Eu me lembro desses famosos Aí corujões. Um dia foi conversar, me convidar para ser capelão do Exército. Do Exército. Eu digo, doutor, o senhor não sabe que eu detesto essa farinha? Valdomiro, em seus sermões, você sempre trata dos problemas do dia a dia, dos problemas da política. Teve alguma dificuldade com seus superiores ou com seus colegas por conta disso? Não, dificuldade propriamente dita, assim, não. Porque meu superior do Expedito, de saudosíssima memória, ele me conhecia perfeitamente. Quando eu dialogava com ele, e as coisas que eu falava, que eu fizesse, eu nunca tive medo de conversar com ele. Alguns colegas chegaram a dizer, a grupos que sempre estavam comigo, besteira está com o Valdomiro, você vai ficar errado, né? O Valdomiro não tem o que ele diz, não se escreve. Não se escreve, não. Não se escreve, não. Na época em que foi vigário de Piancó, em seus sermões, você criticava inclusive a justiça a nível local, né? Por conta inclusive de interferência política sobre as decisões judiciais. Houve alguma mudança de lá para cá sobre isso? Bom, me apavorou um dia quando eu vi 7 jurados. réus. 7 réus. 7 réus, sim. Foi 49-0. Sei. Não é isso? 49-0. 7 jurados para 7 réus são 49-0. 49-0.
Inclusive, um deles matou uma moça, estuprou-a depois de morta, e a defesa foi feita que ele tinha um álibi, ele não estava presente. Como é que ele cometeu esse crime sem estar presente? Bom, além de outras tantas Eu coisas. sei. Eu assisti aquilo, quando foi no outro dia, eu mandei ver. Quando eu subi lá para a pracinha, cheguei lá em Dino, na sorveteria. A sorveteria de Dino, ele enfrenta a praça, me lembro demais. Aí estava lá o senhor promotor, e mais os dois advogados. Aí então ele me disse, padre, o senhor não tem medo, não? O senhor usa arma? Eu digo, uso. O senhor usa? Que arma o senhor usa? Eu digo, eu usava muito uma caneta, Park 51. Eu sei. Essa caneta e essa língua. E essa língua. Ele disse, não. Eu digo, olha pro doutor, era o Bentinho. É vergonhoso, doutor. Jurados que não têm personalidade, que não pode continuar. Por isso eu disse, me expus demais, mas eu digo isso aqui sem medo, eu tenho que dizer. Eu trabalho para esse povo, é uma vergonha. Então ele disse, eu mudo, eu vou mudar. O senhor aceita ser jurado? Eu digo, peço licença ao bispo da semana que vem, contanto que você arranje jurados, todos eles que tenham decência e dignidade. Ele disse, eu vou buscar onde? Problema seu. Quando arranjar, me diga que eu vou fazer o pedido. No outro júri, foram condenados todos os que colocaram como réus. Quer dizer, conseguiu uma mudança. Não, dessa vez quem ficou espantado fui eu. Todos eles foram condenados. Aí vem a questão. E como vai ficar com as famílias? As famílias têm que entender que eu estou ali cumprindo uma missão que é árdua, mas ela é verdadeira. Bem, nós vamos ter que fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com outras questões e continuando com essa questão também da justiça na região do Piancó daquela época. Retornamos à nossa sala de conversa, entrevistando Padre Valdomiro. Valdó, você é lembrado em Patos pelos jovens da década de 70, pelas reuniões que promovia em sua casa com a turma jovem, onde se tocava violão, se jogava buraco, se discutia política, numa antecipação da futura pastoral da juventude. Isso dava resultados em termos de educação da juventude para a política? Eu diria para a política também. Porque a primeira intenção era tirar muitos jovens da esquina inútil para uma convivência entre eles. Aproveitei com alguns jovens que já pensavam um pouco, Cleó, Terezinha e alguns outros, e nós fomos nos agregando. Isso aí começou a ajudar a formar um pequeno grupo que nós chamávamos o grupo sem rótulo. Porque era o melhor de todos, era sem ter nome, sem ter... Eu sei, sem ter rotulação. É. Então, tanto na questão de política, religiosa, que também no grupo havia pessoas de outras religiões. Eu sei. Então, a gente começava a discutir determinados assuntos, eles chegaram à maturidade de pegar um carnaval e a gente teve que procurar uma fazenda para passar no mínimo 2 dias lá, somente tratando de assuntos da vida, estudo, política, religião.
Aí o menino disse, mas como é que nós vamos fazer se tem fulano que era protestante? Eu digo, a gente fala daquilo que une, esquece aquilo que separa. Que separa, justamente. É, tem tanta coisa que une, porque procurar o que separa. Quer dizer, era uma novidade. O retiro que hoje é tão comum nas épocas de carnaval. Mas naquela época não era praticamente um retiro, era um retiro sim, porque era retirado da cidade. Retirados do Tínhamos orações, tinha tudo, mas o pessoal ficava à vontade lá na fazenda. Inclusive os evangélicos se ficavam à vontade também. Todo mundo. Agora não deixaram para voltar, deixaram para voltar na terça-feira à noite. Eu digo, não, quem quiser pode aproveitar para ir também brincar uma noite, se quiserem. Mas não foi quase nenhum. Eles colocaram ali. Eles ficavam na convivência. Eles tinham coragem de, numa besteira de um ou outro, chegar e contestar. Sem dúvida. Eu não sei, eu me sentia gratificado. E politicamente, naquele tempo, a gente começar a se mostrar com maturidade para uma futura escolha daquele também, para eles pensarem como cidadãos, se um dia ingressassem na política, pensar diferente de um modo decente. E eu ouvi depoimento de gente que participou dessas reuniões que foi uma forma de formação tanto política como religiosa naquela época, né? Era, e humana mesmo, no sentido geral. Às vezes a gente pensa lá, o violão, o baralho, entrava somente como motivo de... de convergência para poder fazer a discussão. Exatamente, mas isso não ligava não. Muitas vezes a gente tinha deixado uma discussão, ia lá para 11 horas, eu tinha que deixar todo mundo em casa. O último que deixava era Carlos Gomes. Carlos Gordo. Sim, lá na boate da mãe dele. Lá em Mariazinha. Mariazinha. Foi o grande. Foi ele Aí, não tem medo, não? Não, eu vou apenas deixar um jovem, olha para E eram muitas cabeças boas, né, naquele pessoal. Sem dúvida. Valdomiro, alguns dos jovens que foram objeto de repressão no regime militar participavam dessas reuniões. Você chegou a ser visado naquela época por conta disso? Daquele grupo, por exemplo, que sofreu a repressão? Porque a repressão do grupo foi mais por conta do ingresso político, na política. Na política. Então, enquanto eles estavam, os que não estavam na política não eram visados por eles. Eu sei. Porque foi a denúncia dos próprios partidos políticos. Partidos políticos adversários. De oposição ao Bolsonaro. Somente dois partidos naquela época, Arena e MDB. Então, quem era de um partido para se candidatar a vereador tinha que ir para um partido. Eu sei. E depois eles, nas prédicas políticas, às vezes exageravam. E o outro lado ficava zangado e denúncias e mais denúncias. Isso fez muitos deles sofrerem mais. Não por conta de serem do grupo, mas por conta de ter ingressado na política. Se sentir, porque eles entraram mesmo. Eu sei. No caso, por exemplo, Polion Carneiro era do grupo? Polion Carneiro participava. Participava das reuniões. Chegava tudo, quando tinha uma coisa assim, ele disse, ficará para a posteridade. Ficará para a posteridade. Então eu tenho várias figuras que participavam dessas reuniões e que depois participavam da política ativamente, né? Ativamente, sem né? Dúvida. Tem o caso de Polion, tem o caso de Cleó, que inclusive foi foi uma das pessoas que serviu como base para esse trabalho. Justamente. Cleó depois foi das pioneiras do PT, né? Do PT a nível local, né? Agora, que lá a gente não visava o modo partidário. Eu sei, não era política partidária que você visava, era abrir a cabeça, vamos dizer assim. Educação política. Educação política. Independência de ideias, etc. Mas, Valdomiro, aqui nós vamos voltar um pouco na história, né? No final da década de 50, aconteceu em Patos um episódio em que
algumas pessoas que assistiam a uma missão de Frei Damião, inconformadas com o barulho feito por uma igreja presbiteriana que existia nas proximidades, teriam causado danos materiais no templo dessa igreja presbiteriana, ali na Irineu Joffre. E tinham se dirigido depois a uma igreja batista existente na Filizar do Leite, com intenções também de atacar esse segundo templo. Nisso eles foram impedidos pela ação de Frei Damião e de outras pessoas que não concordavam com aquela ação. Você se lembra desse episódio? Na época você era seminarista? Era seminarista, eu lembro perfeitamente. Quer dizer, aí há um pouco... A história é um pouquinho diferente da aí, porque a missão já tinha passado. Já tinha terminado a missão. Tá. Então, o reverendo vigário começou a insuflar o povo por conta disso aí. Porque ele achava que tinha sido uma interferência na missão, não é? Eles aproveitaram o motivo, inventavam marchinhas, como se fosse aquele tempo de política de carnaval. Então eles foram até lá. Quebraram as portas, queimaram o banco, acordeão da menina, Ruth e tudo mais. Isso da igreja da Irineu Joffre, da igreja Joffre, presbiteriana. Quando terminaram, não satisfeitos, foram para lá. A igreja batista. Frei Damião não estava lá. Lá eles foram reprimidos na marra. Então, quando se sentiram ameaçados, então eles reagiram. Eu sei. Então, na hora da reação, todo mundo foi embora. Eu sei. Mas não foi um pedido de ninguém, foram eles mesmos que reagiram àquela atitude que é atitude mais ou menos perversa. Eu sei. Eu sei. Então... Quer dizer, não houve interferência de Frei Damião? Não houve não. Frei Damião tinha feito a missão já tinha, no começo do mês ou no mês anterior. O trabalho foi feito por um padre. Eu sei. Que fez esse trabalho aí, queimaram tudo lá e depois partiram para lá. Eles foram afastados, mas pelos próprios evangélicos. Os evangélicos reagiram. E defenderam a igreja batista. Reagiram à altura. À altura. Já na igreja batista. Já na igreja batista. Lá batista. Lá não houve oposição nenhuma, lá na igreja presbiteriana. Presbiteriana não houve oposição. Quando eles marcharam para a Batista... quando chegaram lá, eles encontraram... Na Batista encontraram, eles já prevenidos, talvez, provavelmente. Sem dúvida. Quando passado que eles viram, quando partiram para eles se prepararam lá. Eu sei. Mas, agora, que foi uma coisa horrível, que eu acho que o respeito, devemos respeitar cada um no seu lugar. Claro. Eu achei simplesmente detestável. Depois foi falar com alegria, nós pegamos e eu fico triste por isso. Eu sei. Me diga uma coisa, você concorda com o ecumenismo pregado por setores da igreja? Bom, o ecumenismo não é pregado só por setores. O ecumenismo, ele é uma proposta, por sinal, muito bonita, que é dificílimo de viver. A proposta é bonita. Às vezes a gente falou uma celebração ecumênica. Como se faz a celebração ecumênica se não se vive ecumenismo? Sim, não, justamente. Eu acho completamente errada a maneira de se apresentar. Porque para haver ecumenismo, deve cada um da convivência saber respeitar e amar o outro apesar da diferença. Apesar das diferenças, justamente. Então, o ecumenismo é muito bonito, é algo que vale a pena. Eu sei. Agora, que é muito difícil de fazer. Aqui eu não vejo somente palavras. Eu sei, porque ela não pode ser só, vamos dizer assim, de proposta. Ele tem que ser de vivência. É convivência. A convivência. Nós temos em alguns lugares, até um mosteiro, não lembro agora o nome, onde havia budista. Eu sei. A convivência mesmo. Evangélico, tudo.
E tinha oração comum, tinha tudo. Agora, ninguém sentia retaliação ali diante da atitude. Porque não adianta uma pessoa mudar de cadeira. Adianta ir educando a mente para a fé, para o amor, para tudo. É uma expressão muito bonita de amor, o ecumenismo. Agora é pena porque em quase lugar nenhum está se vivendo isso. É, realmente. Me diga uma coisa, alguns antigos paroquianos seus, em diversas paróquias da cidade, entendem que você foi uma espécie de pioneiro da teologia da libertação, por sua preocupação em discutir os problemas sociais no contexto religioso. Que análise você faz sobre isso? Não. Primeiramente, naquele período de trabalho, ainda não havia essa efervescência da chamada teologia da libertação. O que aconteceu diante de tudo isso é que nós já participamos de uma educação teológica, filosófica, teológica, com pessoas como Dom Fragoso, Dom Luiz Gonzaga e tantos outros, que se falava em abertura, onde o padre seria aquele homem que estivesse aberto ao diálogo, à convivência e à preocupação com os problemas que atingem a sociedade. Então isso, mais ou menos já a nossa turma, já abriu-se um pouco, não todos, mas abriu-se um pouco. E essa aí era a minha preocupação. Não era de ser o padre culto, graças a Deus não sou nem fui, mas era estar aberto às realidades, porque não adianta somente anunciar a palavra se a gente não mostra como viver essa palavra. Então, diante disso aí, a gente tratava de problemas, às vezes que chocavam um pouco. Se falasse nisso como um começo de teologia, não diria que eu fui pioneiro nela aqui, absolutamente. Mas que esse tipo de abertura levou a pensar. Eu sei. Que já era eu acho muito bonito o roteiro da teologia. Da teologia da libertação. Mas, primeiramente, eu não gosto dos nomes. Como eu falei do bloco... Dos rótulos, né? Dos rótulos eu não gosto. Eu gosto muito mais de se fazer em vez de se dizer. Eu sei. Eu acho que o que está faltando muito é ação. Ação, ao invés de tanta, vamos dizer, de tanto palavreado, o agir é que faz a mudança. E, sobretudo, o agir testemunhando. Certo, justamente. E, às vezes, as pessoas pensam que, para agir assim, como igreja, o padre tem que ser aquilo numa santidade pálida. Eu sei. Não, eu acho que agir como igreja, eu agir como eu sou, sentindo naquele lugar o Cristo. No seu contexto... Eu faria a mesma coisa, talvez, porque se a gente olha, ele estava no meio do povo. O nosso Papa Francisco, ele também, a igreja que vai ao encontro. Eu gosto muito dele porque responde a muitos anseios da igreja. Bem, mais uma vez nós vamos fazer o intervalo, né? É o segundo intervalo de hoje, e daqui a pouco a gente volta para concluir com essas questões que a gente levantou ao longo desse programa. Retornamos à nossa sala de conversa com o Monsenhor Valdomiro, o padre Valdó. Valdomiro, a igreja tem enfrentado em todo o mundo acusações contra o clero por problemas que alguns atribuem ao celibato. Você é a favor do celibato? Bom, o celibato é uma disciplina, na época em que começou, praticamente necessária. Dizer que ser a favor, ser contra, não é o que vale. Porque o importante que se coloca diante da vida é o sacerdócio. Quando a gente
se coloca como candidato ao sacerdócio, se sente chamado para uma missão, a gente sente a necessidade da consagração à missão. A missão. O celibato é algo que ajuda a essa consagração definitiva, porque, como celibatário, o padre está completamente livre para ter a sua ação unicamente na vida da igreja. Sem o celibato, o padre teria sua esposa, seus filhos, que haveria, diante do regime de igreja que nós vivemos, ou ele deixaria de assistir à igreja ou à família. Ou ia se dedicar à família. Depois, nós somos chamados para uma igreja pobre. Como é que o padre manteria sua família no sentido de educar os seus filhos a contento? Ele precisaria fazer o quê? Porque tirar da igreja não daria. Ter uma atividade com que sustentar. Isso é outra atividade. Então, já se afastava da família e da igreja. E já imaginou também o padre sem dar assistência à sua esposa, e ela chegar, sendo ela uma mulher ciumenta? É. Aí já é parte da brincadeira. Porque eu acho que o mais importante aí é que quando a gente vai sendo educado para o sacerdócio, para o presbitério, a gente vai se adaptando a essa realidade. Quer dizer, para o sacerdócio, eu faço uma opção. Se eu me consagro nesse sacerdócio, então o celibato para mim não é um peso, é apenas uma renúncia quase doce. Então, diante disso aí, eu acho que o celibato, ele como disciplina, está aí, está muito bem colocado. Agora, diante da realidade do ser humano, todo ser humano converge para essa condição familiar de tudo. Então, o padre é um homem diferente no meio do mundo, no meio dos homens. Por isso, o celibato, eu não seria praticamente contra. Eu diria que ele, diante da realidade da natureza, ele grita um pouco alto diante de alguns que não se consagrem perfeitamente ao sacerdócio. Sei, quer dizer que ele teria... É uma questão de opção. A partir do momento que você optou pelo sacerdócio, pela dedicação do sacerdócio, você opta também pelo celibato, então, para permitir uma dedicação total ao sacerdócio. Sem dúvida. E tão certo que às vezes a pessoa diz, eu não sabia. Todos nós, antes de ingressarmos no celibato, fazemos a petição e assinamos que estamos conscientes de tudo o que estamos fazendo. Quer dizer, não há motivo para dizer que... às vezes a gente ia ver também determinadas coisas diante disso aí, que o povo confunde muito. Aliás, para falar a verdade, eu não sei por que tanta gente preocupada com o celibato dos padres, porque acho que cabe apenas a eles sentir doer ou não a vida celibatária. Agora, colocam diante do celibato algo que não lhe pertence. Por exemplo, quando um padre, por exemplo, pratica pedofilia, a perguntar-lhe, padre, tem padre pedófilo? Não, eu digo, tem não. Tem pedófilo que se ordenou de padre. Que se ordenou padre. É. Porque a pedofilia é uma tara. Então, se para dissesse assim, é o celibato quem leva à pedofilia, então a maior parte dos padres seriam pedófilos. Que todos são celibatários, somos celibatários. Depois, se fosse isso, por que é que tantos homens casados são pedófilos também? Sem terem sido nunca padres. Não, nunca foram padres, mas são pedófilos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode dizer assim, sou contra, sou a favor, não. Quando eu fui, como eu digo, como realidade, ele é um remédio, às vezes um pouco amargo.
Justamente. Agora, é algo que a gente conscientemente assume e reclamar seria algo inútil, porque fui eu mesmo que... Você não foi obrigado a se tornar padre. Eu sabia, eu era consciente quando eu disse, renuncio a isto, por isto aqui que eu acho mais nobre. Agora que é duro, mas que é uma verdade amável, Agora me diga uma coisa, aquele episódio que contam que você, o meu bichinho, quer dizer que você queria casar? Não, isso aí, aconteceu algo, mas não foi isso. Foi o seguinte, eles estavam lá em casa, estava um almoço lá em casa. Estávamos lá na sala, Dom Gerardo, Padre Hilário e eu. Hilário, com aquele jeitinho de brincadeira, gostava de botar gente no fogo. No fogo. Aí chegou, não sei, estava conversando com o Dom Gerardo, e eu servia a eles. Quando servia, ele disse, ei, Vador, vem cá, você é a favor ou contra? Contra. Aí isso é uma conversa de brincadeira mesmo. Eu sei. Aí o Dom Gerardo disse, não, senhor, o celibato é próprio terreno. Aí ele tomou a decisão. Eu sei. Eu digo, não, senhor bispo. Próprio terreno é o sacerdote, o celibato não é próprio terreno, só é disciplinar. Então, mas eu disse assim, não que eu me colocasse contra isso. Eu sei. Não, nem perguntar se queria casar, se não queria, não. Ele não chegou a isso, não. Ele apenas tomou a defensiva, dizendo que era... Eu digo, se fosse o celibato, então, cadê seus irmãos? Só tem o senhor e seu irmão Dom Paulo, que são celibatários. Nenhum dos outros é. Justamente. Então, o que é próprio terreno é o sacerdócio, não o celibato. Mas, quer dizer, aí Padre Hilário olhou assim e disse, quer dizer, eu digo, não, eu cumpro o celibato, porque me comprometi, livremente me comprometi, conscientemente me comprometi, por isso cumpro. E eu honro esse compromisso, né? Aí Padre Hilário disse, eu não sei o que foi que me espantou mais, vocês estão na frente do bispo, que era contra, e dizem que cumpre. Mas, Valdomiro, mudando agora um pouco da religião para a política. Nós tomamos conhecimento de que você foi assediado várias vezes para ingressar na política, tendo recebido convite de lideranças políticas de Santana de Garrote, de Piancó, de Santa Terezinha e de Patos, que lhe propunham ser candidato a prefeito dessas cidades, inclusive com o aceno de que poderia ser candidato único. Como é que você vê esses episódios? Bom, a primeira proposta, eu tinha 1 ano e pouco de padre. Foi lá em Santana dos Garrotes. Mas eu creio que lá era muito mais a perspectiva de ficarem com o padre sendo lá. Quando pensaram que eu sendo prefeito... Sendo prefeito e padre ao mesmo tempo. Não poderia... Garantir um padre no município. Então, chegou um deputado estadual e falou, pintou a cidade. Quando eu terminei, eu digo, senhor deputado, faz de conta que o senhor nunca me viu, nem eu nunca lhe encontrei, porque isso não é o meu papel. Tire logo, conversa de política na minha vida está encerrada. Tudo bem. Depois vou para Piancó. Tinha aquela disputa entre Montenegro e Zé Basílio. Zé Basílio. Os dois, parece que era do Rotary. Aí então viram que ia dar uma briga dentro da própria instituição. 68 ou 69, né? Essa disputa dos dois, Montenegro e Zé Basílio. 60, fui para lá, 69. 69. Então, me chamaram lá à frente do chefe do Estado. Eu disse, olha, vem cá, vocês começam a briga de vocês logo, porque política não existe em meu dicionário.
Fica. Somente, eu sei que o homem é um animal político, mas essa política de vocês não me interessa. Não. Podem brigar. Depois vem o pessoal de Santa Teresa, de Roda Motas, ganhou os caras aquela briga. A disputa em Santa Aí, Teresa. nós estamos brigando à toa, então o senhor vai assumir, você é candidato único. Eu digo, não, pode comprar faca, navalha, compre tudo, pode começar a brigar. Eu não tenho nada a ver com a briga de vocês, não. Quando depois vem se trabalhar aqui em Patos, aí me lembro até onde foi que eles me propuseram isso, lá no posto da saída de gasolina da sede de Campina Grande. Então, me propuseram ser prefeito de Patos. Eu digo, não, político não é comigo, não. Aí começaram, mostraram argumento, dando. Quer dizer que o senhor não quer servir a sociedade? Eu digo, peraí, para eu servir a minha cidade eu tenho que ser político? Não, eu sirvo como padre, meu trabalho é esse, a minha missão é essa. Eu digo, olha, por bondade, não, e aceito. Vocês entreguem-me à prefeitura sem dívida e sem funcionário, e nenhum de vocês tem o direito nem sequer de tocar com o dedo nas nomeações. Aí eu aceito ser prefeito. Não, o senhor sabe, eu digo, claro, por isso mesmo que eu pedi. Depois chegou a Dom Expedito, ele já estava preocupado com a candidatura de Monsenhor Vieira para deputado federal. Deputado federal. Aí quando eu chego lá na casa de Dom Expedito, eu sinto lhe dizer uma coisa. Eu fui chamado para ser candidato a prefeito de Patos. Ele ficou, baixou a cabeça. Aí disse, mas padre mestre, e você? Digo, eu tive que aceitar. Me mostraram tanto argumento, eu tive que aceitar. Aí quando ele foi, eu digo, mas eu não terminei ainda. Eu dei uma proposta, eles não aceitaram minha proposta. Então, quando eu mostrei para ele o tipo da proposta, ele olhou e disse, bom, uma prefeitura dessa até eu aceitaria. Para pensar no público, dava para pensar no público como jeito. Então, essas foram reais as propostas. As propostas. É. E as respostas também. Graças a Deus. Eu gostei mais da resposta do que da proposta. Como você vê a política nacional no momento? Gonzaga, eu vejo com muita preocupação. Vejo com tristeza que a maior parte dos nossos políticos, em todos os setores, não tem compromisso com a própria política. Porque para ter compromisso com a política, tem que representar decentemente o povo. E como é que se representa o povo se esse povo continua sempre abandonado? Por que a gente olha num tempo desses, pessoas, figuras ilustres e tudo mais, preparando discursos especiais, e se a gente olhar com uma visão completamente despida de sentimentos, todos eles pregam a mesma coisa. A linguagem é a mesma, o poder pelo poder. De cima até embaixo. Então, como é que a gente pode ter esperança diante de uma realidade como esta? Minha preocupação é que até a maneira de se chegar a resolver os problemas e a maneira de viver a política também, que eu acho. Olhemos, por exemplo, chamados partidos de sustentação de governo. O que é? São partidos despersonalizados, na minha ótica. É verdade. Despersonalizados, que vai seguir apenas de cepo para escorar, para isso, para aquilo. Pior do que tudo isso é quando a gente olha homens que deviam ter critérios, agirem pessoalmente, pagarem por aquilo que disse for necessário,
Aí se diz o seguinte: o partido fechou questão. Como é que um homem decente aceita votar em determinados assuntos, não pela sua consciência, mas pelo mandado, às vezes, de capachos? Pela desculpa de que o partido fechou questão. Não tem nada a ver uma coisa. É por isso que a gente lutava com os jovens, para que eles fossem conscientes e lembrassem que votar contra a consciência era um crime. Aí chega no próprio Congresso, se vota contra a própria consciência. Padre Valdomiro, infelizmente o tempo se esgota. Muito obrigado pela sua presença na nossa sala de conversa. E fique à vontade aí para a sua conclusão. Primeiramente, eu peço desculpas por não ter palavras especiais para um programa como este. Para não ter um conhecimento tão profundo que pudesse ter palavras mais convincentes diante da realidade. Mas uma coisa eu digo: eu agi como se eu estivesse no banco da minha casa. E a intenção era essa, era a nossa conversa apresentada para o nosso público. Que ninguém se melinde. Eu digo apenas o que eu queria, o que eu disse apenas o que eu acho, o que eu queria dizer. Meu desejo, desde aquele tempo, hoje e sempre, é ter um país diferente daquele que nós temos. Diferente como? Com pessoas decentes, que se comprometam e cumpram o seu papel. Eu quero também desejar a todos os colegas, irmãos sacerdotes, que no tempo passado existia aquilo que nós chamávamos de consagração ao serviço. Contávamos com as preces de todo o povo de Deus, com que todos eles contam. Hoje eles com muito mais condições do que nós, porque vivem diante de uma igreja onde o tempo de oração, o tempo de vivência cristã é exatamente fabricado por minutos diante dos quais eles têm a condição de olhar com alegria o trabalho que fazem e de consagrá-lo com a oração a cada momento. Muito obrigado aos nossos telespectadores e até a nossa próxima sala de conversa.